No Brasil, a miscigenação, que eu acho que é o grande patrimônio nosso, democratizou uma série de coisas, incluindo a beleza. Olá! O Canal 1 Brasil tem hoje o privilégio de conversar com o publicitário mais premiado do Brasil, Washington Oliveto. Washington, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando o seguinte. Ao longo dessa vitoriosa carreira de publicitário, você teve que esquadrinhar um personagem chamado consumidor brasileiro. Isso te deu uma visão muito privilegiada de quem nós somos. Então eu queria te perguntar, qual é a alma do brasileiro, não apenas o brasileiro consumidor, mas amplamente falando, culturalmente, socialmente, qual é a alma do brasileiro, quem somos nós? Deixa eu fazer uma observação para você, até curioso. Eu sempre fui muito obsessivo com esse tema. E isso, sem dúvida nenhuma, ajudou muito o desenvolvimento da minha vida profissional. Eu tive o privilégio de receber muitos elogios na vida, mas talvez o elogio que eu mais goste foi feito por um grande amigo meu, querido amigo meu, chamado Márcio Moreira, um publicitário brasileiro que trabalhou mais nos Estados Unidos do que no Brasil, e que ele uma vez deu uma entrevista dizendo: o Washington tem um dedo no pulso do Brasil. E a verdade é que eu me treinei para isso, somando uma paixão pela cultura brasileira que eu tenho, com um intuitivo muito forte. Se eu tenho alguma qualidade, é o meu intuitivo. Eu tenho o intuitivo de uma comitiva de mulheres, assim. E eu reconheço isso. E é muito interessante que, particularmente, quando eu falo, fazendo palestras fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, onde eles conhecem a geografia local, a língua local e tudo local, eu procuro situar da onde vem o trabalho que vai ser mostrado e por que ele foi feito. Eu costumo dizer no início das minhas palestras que o Brasil é o último país do mundo que tem mulher bonita no ponto de ônibus, por um fenômeno muito curioso, né? Na maior parte dos países, os bonitos estão onde estão os ricos. Eles hoje estão no Meatpacking District, em Nova York, eles estão na Sloane Square, em Londres, eles estão na Faubourg de Saint-Honoré, em Paris. No Brasil, a miscigenação, que eu acho que é o grande patrimônio nosso, democratizou uma série de coisas, incluindo a beleza. Então, eu te diria que quem é o brasileiro? Ele é um fenômeno da miscigenação. Eu acho que a gente devia aproveitar muito bem isso, porque gerou homens e mulheres bonitos, musicais, sensuais, bem-humorados, divertidos, sentimentais, emocionais. Por isso mesmo até que a minha atividade de um criador de publicidade não é tão difícil, porque é muito receptivo. É um público muito receptivo. É bom ser criador de publicidade no Brasil. Aliás, eu estou tendo o privilégio, agora morando em Londres, de ter feito os meus trabalhos profissionais nos dois centros onde o público é mais receptivo à comunicação comercial. Quais sejam? Brasil e Inglaterra. Aliás, você mora em Londres desde 2017. Morar na capital britânica, de alguma forma, mudou a tua visão sobre o Brasil e os brasileiros? Muda uma coisa. Eu fiz essa comparação outro dia para uns amigos. Eu estou morando em Londres, mas mais brasileiro do que nunca. Eu fiz uma empresa chamada W Brasil, então isso nunca muda. E eu moro em Londres numa situação privilegiada no seguinte sentido: eu moro em Londres, mas eu posso vir para o Brasil a hora que eu quiser. Então, numa situação forçada. Agora, sem dúvida nenhuma, a sensação que eu tenho, olhando o Brasil morando em Londres, dá para fazer uma comparação. Morando aqui, é como se eu estivesse assistindo futebol na televisão. Você vê o lance de pertinho. Morando em outro país, olhando o teu país, é como se você estivesse vendo o estádio, você vê a noção de conjunto. Isso está sendo muito interessante. E aí, ainda falando sobre o Brasil, agora de uma outra perspectiva, Washington, o Brasil da tua infância e o Brasil de hoje, onde os teus filhos adolescentes estão crescendo, qual é melhor? São coisas muito diferentes, né?
Eu diria, aliás, a minha mudança para Londres não teve nada a ver com o momento que o Brasil vive hoje, porque ela estava planejada em função da idade dos meus filhos estudando lá. Eu fiz questão que meus filhos tivessem uma formação de infância muito brasileira, aqui no Colégio Santa Cruz, em São Paulo. Aliás, parabéns ao Santa Cruz, que meus filhos chegaram lá e foram promovidos um ano. Eu fiz questão que eles não estudassem numa escola norte-americana, que estudassem inglês à parte. E eles estudaram bom inglês, a ponto eles estão dublados, eles me corrigem o tempo inteiro. Porque eu sou analfabeto poliglota, né? Eu falo perfeitamente mal várias línguas. Faço palestra em todas, mas tudo tem erro. Eu te diria o seguinte, o Brasil da minha infância, ele era evidentemente mais seguro. Vou pegar até um exemplo, né, bem da cultura brasileira. Era muito normal na minha infância, eu ia ao futebol sozinho. Garoto, de 8 anos de idade, tomando um ônibus elétrico, né, aclimação para qualquer lugar. E chegar num estádio, eu corintiano com a minha camisa do Corinthians, e do lado ter um pai com um filho palmeirense com a camisa do Palmeiras, e o cara ainda se preocupar em comprar um sorvete para o filho e para mim. Isso não existe, né? Na cultura brasileira, que o futebol é tão valorizado, essa coisa, hoje a violência tomou conta. Eu acho que o Brasil tinha uma ingenuidade maior na minha infância também, no bom e no mau sentido. Tem momentos significativos da cultura brasileira que pegam a minha infância, que é a Bossa Nova, que é um trecho da nossa arquitetura. Eu acho que teve um mérito. Depois teve aquele buraco, né, da ditadura política. Uma coisa que me incomoda muito no Brasil é esse conceito de país do futuro. Quando eu era menino, o Brasil era o país do futuro. E eu já não estou tão menino, né? E o Brasil continua o país do futuro. Estou certo ou sinto uma ponta de nostalgia e de saudosismo? Ah, natural, mas eu acho que também as pontas de saudosismo e nostalgia, elas existem porque as nossas memórias são seletivas e elas tendem a armazenar só a parte boa das coisas. Nos nossos trabalhos, normalmente, você possivelmente, quando encontra os seus colegas para tomar uma bebida junto, e de repente vocês começam a falar porque o jornalismo nos anos tais era muito melhor. Nós, publicitários, porque a publicidade era muito melhor. Lembra aquela campanha, aquela, porque você só lembra as boas. Então existe isso. Os 23 anos de fila do Corinthians, você deletou ou você mantém na memória? Não, eu deletei em 77. Graças ao Basílio, né? Graças ao Basílio e com um privilégio inacreditável. Qual seja? Assistir aquele jogo na cabine do Osmar Santos. Ver aquela narração do Osmar Santos é um momento absolutamente mágico, né? Agora, voltando à questão história e publicidade. É diferente fazer publicidade na ditadura e na era democrática? É diferente, sem dúvida nenhuma, apesar de que a publicidade, por ser uma atividade muito autocensurada, ela foi pouco censurada na ditadura, porque ela já vinha autocensurada. Porque a verdade é a seguinte, na publicidade, a primeira coisa que a gente faz quando acaba de criar uma peça é tentar destruir aquela peça. Tentar dizer assim, onde é que está o defeito disso? Onde é que não vai funcionar? E depois o cliente vai fazer isso também. E às vezes até vai descobrir um problema que você não descobriu. Eu tive algumas peças censuradas na ditadura, algumas de maneira até ridícula. Pode contar? Posso. Olha, eu trabalhava na DPZ quando foi lançado o absorvente higiênico OB. E um anúncio que estava sendo publicado na revista Veja quase foi impedido de circular, e portanto a revista Veja, porque o texto do anúncio do OB tinha a palavra menstruação. Você tem uma ideia como existia. Eu fiz em 1981 o primeiro comercial de camisinha no Brasil, para John Tex. Na época, isso é até uma história curiosa, né? Porque na época nunca tinha sido anunciado e foi tirado do ar em uma semana. E anos depois o próprio governo implorando durante o período da AIDS para se anunciar a camisinha. Mas é claro que não é que
fazer publicidade na ditadura ou na democracia, se existe uma pergunta, é melhor. Eu acho que é sempre melhor fazer qualquer coisa na democracia. Então o Brasil da tua maturidade é melhor desse ponto de vista do que o Brasil da tua infância? Sem dúvida nenhuma. Agora tem uma coisa, né, que hoje nós temos um outro tipo de censura das ditaduras que vem desde, em certos casos, a obsessão pelo politicamente correto, vem da pressão das redes sociais, são outras leituras de outros tipos de censura. As redes sociais te incomodam? Não, não me incomodam, mas você precisa saber julgá-la. Como politicamente correto, não me incomoda. Anos atrás, eu fiz uma palestra em Ravelo para um seminário do meu amigo Domênico De Masi. Isso foi em 2002, eu lembro perfeitamente, porque eu vi a final Brasil e Alemanha em Ravelo e tive o privilégio de ver, inclusive, com o Domênico e com o Gore Vidal, que morava lá. E foi a primeira vez que eu falei mais profundamente da coisa de politicamente correto e incorreto. E naquele momento eu comecei a racionalizar que no meio do politicamente correto e o politicamente incorreto existia uma coisa que eu batizei de politicamente saudável, que é uma coisa que mantém a irreverência, a diversão, a brincadeira, mas não é mal educada, mas também não é chata. No politicamente saudável, você acha que a publicidade brasileira, com seus personagens, reflete a diversidade do país? Algumas vezes sim, algumas vezes não. Por exemplo, eu tive o privilégio de, em 1978, criar o primeiro personagem que tratou a mulher respeitando a inteligência dela, o Garoto Bombril. E ele ficou 35 anos no ar, se renovando. Então, isso, sem dúvida nenhuma, demonstra que algumas vezes reflete bastante. Outras vezes não, outras vezes a publicidade é classista, outras vezes a publicidade é racista, existe também isso. A verdade é a seguinte, né? A publicidade, ela no fundo, tudo é muito simples. A publicidade, ela é criada, aprovada e veiculada por pessoas. Quanto melhores forem essas pessoas, melhor será a publicidade. Mas publicidade forma opinião, na tua visão? Algumas vezes forma, mas principalmente a publicidade, ela detecta algo que está para acontecer e vai atrás. Eu te diria, inclusive, que publicidade, e olha, eu posso dizer isso como o mais fanático dos publicitários, não é verdade que publicidade vende. Publicidade cria predisposição de compra. O que vende é toda a somatória, são todos os organismos do mecanismo de marketing. E voltando a comparar períodos brasileiros, a gente falou em publicidade na ditadura e na democracia. E é diferente fazer publicidade em crescimento econômico, como a gente teve alguns anos atrás, e em período de recessão, como a gente está vivendo agora? Sem dúvida nenhuma. Em qualquer tipo de... A verdade é o seguinte, né? Se você pensar, publicitário brasileiro, no mínimo é o publicitário do mundo que mais entende de crise. Porque nós já tivemos todas as crises possíveis e imagináveis, inclusive crises de prosperidade. Nós tivemos momentos onde faltavam produtos e as pessoas estavam comprando. Mas é verdade que com o crescimento econômico é muito melhor para a publicidade. Normalmente, em momentos de crise, muitos anunciantes tiram o pé do acelerador, infelizmente. E aí não vira uma seleção natural no mundo publicitário? Só fica quem é bom no período da recessão? Sem dúvida nenhuma, só fica quem é bom, mas a verdade é a seguinte, né? O bom é você ter uma sociedade onde muitos possam ser bons. Não é motivo, eu brinco, né? Eu digo, gente, eu não quero ser a mulher mais bonita de Serra Pelada. Vale a pena você ser próspero num lugar onde muitos são prósperos. Aliás, anos atrás eu falava isso, que só gostava mais de uma boa distribuição de renda do que os sociólogos de esquerda, os publicitários. Os publicitários são de esquerda, então? Para nós, uma sociedade com uma renda bem distribuída é maravilhoso. Falando agora na criatividade do publicitário, as pessoas nascem criativas ou elas podem desenvolver essa característica? Não, na minha área, você precisa nascer com um pouquinho de criatividade, mas depois precisa treinar essa criatividade obsessivamente.
Eu uso até uma palavra meio agressiva, eu digo, você precisa adestrar o teu talento. Você precisa tratar o teu talento como se ele fosse um cachorrinho a ser adestrado. E nós estamos entrando num período em que há mudanças gigantescas no mundo da publicidade e no mercado de trabalho em geral. Como é que a gente se prepara para esse mundo novo? Como é que seus filhos vão enfrentar esse mundo novo? Olha, o meu filho, garoto, adolescente, eu tenho um filho diretor de cinema, o Homero, que fez um filme, inclusive, que foi um bom sucesso, o Reza a Lenda, com o Cauã Raymond. E tem um casal de gêmeos de 14 anos de idade. O menino, a escola que ele está em Londres, por exemplo, não tem cadernos. A escola é toda com iPad. Ele teve que estudar de optar por uma segunda língua. Ele não quis optar pelo mandarim, que seria sábio para ganhar dinheiro no futuro, mas ele optou pelo espanhol. E o único professor que faz questão que existam cadernos ainda é o professor de espanhol. A menina está em outra escola, ela faz francês e tal. Eles se preparam com uma quantidade de informação notável. Eu não tenho dúvida que se eu tivesse tido o privilégio de ter a quantidade de informação que os meus filhos têm, eu teria me transformado num sujeito muitíssimo melhor. É claro que eles têm um incentivo por parte da mãe, um incentivo meu muito grande, e eu procuro também mesclar uma formação tecnológica com uma formação muito humanística, uma série de detalhes. Agora, as profissões vão mudar. Muitas estão mudando. Olha, quando eu, aos 18, 19 anos de idade, muito beneficiário da geração profissional anterior à minha, que profissionalizou a publicidade no Brasil e permitiu o surgimento de um garoto como eu. Nossa, eu, garoto, prêmios internacionais, badalado, saía no jornal, tirava fotografia, namorava umas meninas bonitas e tal. Isso que foi o criador de publicidade da minha geração, não só eu, nem outros, hoje, sem dúvida nenhuma, é o chefe de cozinha. Quem dá as entrevistas, quem é badalado, quem namora as meninas bonitas são os chefes. Então as coisas vão mudando, é normal. O marketing político brasileiro também é referência no mundo, ou pelo menos em várias partes do mundo. Qual é a tua análise do marketing político brasileiro? Deixa eu colocar de outra forma. Qual é a tua maior crítica à maneira como o marketing político brasileiro tem sido feito? Bom, eu sou um inapto para te responder, né? Porque eu optei na minha vida por nunca fazer nenhuma campanha política, não fazer marketing político. Nunca fiz. E não tenho dúvida que se eu viesse a fazer, faria mal. Porque eu me treinei desde muito cedo a trabalhar única e exclusivamente para a iniciativa privada, onde as decisões são profissionais e não políticas. E eu preciso das decisões profissionais. E tudo que eu fiz de caráter social, eu fiz gratuitamente. Campanhas de fundo social. Eu, particularmente, não gosto dessas características do marketing político brasileiro em muitas e muitas oportunidades. Eu não gosto, por exemplo, do horário político obrigatório. Acho que se fosse bom não seria obrigatório. E uma coisa que me incomoda muito nos últimos anos é que algo que é bom também não é bom, que é o crescimento da tecnologia. Porque no caso das campanhas políticas, a tecnologia permite materializar visualmente coisas que antigamente eram só verbalizadas. Então o sujeito podia mentir que ele iria construir uma ponte entre a 9 de julho e a minha casa em Belgravia. E todo mundo ia rir, dizer assim, maluco e tal. Agora, hoje dá para materializar a ponte visualmente, com a tecnologia. Eu, particularmente, eu acho que o marketing político ele deveria ser, em qualquer lugar do mundo, basicamente informação, não persuasão. E numa sociedade tão polarizada como a nossa hoje, você acha que o marketing político teria uma contribuição a dar no sentido de baixar a temperatura? Eu acho que sim, acho que sim. Esse momento, como eu te disse, né, como eu estou assistindo
a partida de futebol no campo, então, mas com a sensação de longe. Eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer nos próximos dias e meses, porque, por enquanto, a gente tem um monte de candidatos e não candidatos sem saber qual é o candidato. A gente tem discursos diametralmente opostos, tem radicalismos, tem coisas que, sinceramente, não me encantam. Um aspecto também importante, a meu ver, seria a construção de uma marca Brasil. Por que a gente nunca fez isso? Por que a gente nunca fez como a Colômbia, que vendeu para o mundo a imagem de um país, ou como faz hoje o Peru? É uma pena, né? Vamos imaginar, por exemplo, que a Colômbia tomou o nosso espaço de prestígio no café, com a comunicação. O Peru hoje, um sujeito como Gastão Acúrio, é um ícone da gastronomia, e o Peru também, o ceviche. Virou um produto. A Itália, nos últimos anos, por exemplo, é curioso que tem certas coisas que a gente não racionaliza, mas de repente, não sei porquê, eu que sou treinado ou adestrado para pensar assim, de vez em quando fico racionalizando determinadas coisas, né? Existe um produto italiano que durante anos e anos só existia na Puglia e que invadiu o mundo nos últimos anos, que é a burrata. Os italianos, por exemplo, fizeram um trabalho muito interessante nos Estados Unidos com os vinhos italianos, a partir dos Brunellos de Montalcino e depois na geração do Ângelo Gaia, baseado, sabe no quê? Vender o vinho um pouco mais caro do que ele custava, para dar prestígio, para aproximar dos vinhos franceses, numa época em que a cidade de Nova York queria os franceses. Nós, infelizmente, não construímos produtos brasileiros, são poucas exceções. Um bom trabalho mercadológico é o trabalho de Havaianas. E a presença da Havaianas é uma presença de prestígio em vários lugares do mundo. Eu agora fui a um casamento da filha de um amigo na Grécia, voltei pelo sul da França, já trecho de verão, eu acabei de chegar anteontem, e a presença da Havaiana é significativa nos pés das pessoas e como produto vendido. Um bom trabalho mercadológico. Qual seria ou poderia ser o mote de uma campanha para vender e promover o Brasil no exterior? E para recuperar a imagem de um país que já teve mais prestígio. São muitos, mas olha, muitos anos atrás, hoje já não seria uma mágica isso, eu dizia que o Brasil devia fazer um comercial no momento de maior audiência da televisão norte-americana anual, que é o Super Bowl. O Super Bowl é onde estreou Apple Macintosh. E eu dizia, puxa, era bacana fazer um comercial do Brasil, mas não um comercial do ponto de vista ufanista, ou não essa cultura pseudo-erótica, não, nada disso. Um comercial desse Brasil que eu falei, do humor, da sensualidade, da música, da alegria e dos bons produtos. O Brasil tem, historicamente, uma série de produtos que poderiam ser posicionados não como o primeiro do mundo, mas como um dos bons do mundo e gerar uma curiosidade. Claro que nós não vamos competir com os queijos franceses, ou talvez com os italianos também não, mas os nossos queijos da Serra da Canastra têm uma personalidade tão bacana, né? Seria tão bonito vender isso para o mundo. Recentemente, alguns anos atrás, a Economist, a revista britânica, publicou aquela capa com o Cristo Redentor subindo como um foguete. É. Essa capa pode voltar algum dia? Olha, a verdade é a seguinte, boa publicidade é fundamental. Boa comunicação sempre dá para fazer, mas primeiro tem que ter um bom produto. Então a gente precisa primeiro arrumar o produto. Porque a pior coisa que um mau produto pode ter é uma boa publicidade, porque ela faz com que ele seja descoberto como um mau produto antes. Quem ou o que poderia estrelar esse comercial que você imagina do Brasil no horário do Super Bowl? Não sei te dizer assim de improviso, mas você tem figuras conhecidas no Brasil, fora do Brasil, principalmente em algumas áreas, como, evidentemente, a turma da moda, simbolizada pela Gisele, né? A turma da nossa música popular já fazia o world music
antes da expressão world music existir. Nossa publicidade tem prestígio. O nosso futebol hoje tem um reconhecimento maior do que a eficiência que ele tem mostrado. Agora, não necessariamente eu acho que isso precisaria ser personalizado por uma área. Você poderia também fazer um comercial baseado em ideia mesmo, numa ideia revolucionária, uma ideia fora de série. Estamos nos aproximando do final, teria mais 2 perguntas. Vamos lá. Consumidor vira um cidadão com mais consciência política? O consumo estimula a cidadania? Sem dúvida nenhuma, o consumo estimula a cidadania. Das poucas dúvidas que eu não tenho. E você acha, portanto, que o Brasil, com mais classe média e mais consumo, tende a ser um país com um nível maior de participação e de cidadania? Tem mais senso crítico, tem coisas que a gente precisaria mudar, por exemplo, a eliminação do voto obrigatório, a implantação do voto distrital, aí é uma coisa cumprida, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a característica da minha personalidade, da minha atividade, felizmente, é o otimismo. Então, eu torço para que a gente encurte esse espaço do país do futuro e volte novamente a viver uma situação próspera, bacana, otimista. Nos últimos anos, a gente viveu uma onda de desotimismo, o que é muito ruim. Eu falei isso numa entrevista. Exatamente. E como é que a gente se livra do desotimismo? Com muito trabalho. Agora tem umas eleições aí pela frente, elegendo gente séria, gente nova, enfim, é uma série de coisas. Para concluir, Washington... E com muita educação. O que nós não fizemos no Brasil, que gerou todos os problemas que nós estamos vivendo, foi um projeto educacional consequente. Isso eu não tenho dúvida. Tudo que a gente tem de ruim é um fenômeno de má educação. Os gestos de políticos corruptos, na verdade, são pessoas mal educadas. Uma grosseria na rua é má educação. Um produto mal desenvolvido é má educação. Educação vai acabar com o desotimismo? Sem dúvida nenhuma. Eu não falo na educação no sentido acadêmico só, não. É educação em geral. Para terminar, nesse Brasil de hoje, o que te dá mais orgulho e o que mais se decepciona? Olha, eu sou muito pouco maniqueísta, né? Então, quando você deixa com 2 pontas só, para mim fica muito difícil. Mas me dá muito orgulho as manifestações de talento nas áreas artísticas da nossa música popular, em alguns momentos. Uma das áreas, por exemplo, nossas, das poucas, que ganhou o mundo nos últimos anos, são as artes plásticas. Eu agora mesmo em Londres vi uma exposição da Beatriz Milhazzi, maravilhosa, do Luiz Ebini, maravilhosa. O grande livro sobre a Beatriz era A Vitrine da Tasken, que é uma livraria de grande prestígio. Então, os nossos artistas, a nossa arquitetura, a nossa música, tem um monte de coisa que, nossa, é um quadro de orgulho. O que me dá desespero, mais do que vergonha, é ver alguns momentos onde a gente é visto como um país com altos índices de corrupção, com irresponsabilidade, falseando realidade. Isso não é bom. Muito obrigado, foi um privilégio te ouvir. Quero agradecer demais essa oportunidade para o Canal 1 Brasil. Obrigado a vocês.